Meu Deus, eu tô aqui já toda nervosa. Bom, posso começar a contabilizar já? Meu tempo? É 10 minutos, né? Tá bom, gente, tem que falar Até mais 15 minutos, Bru. Tá bom. Pode ir, amor. Bom, quem sou eu, né? Eu sou a Bruna, eu tenho 26 anos. Ainda não. Eu tenho 26 anos, eu fiz sistemas da informação e acabei fazendo pós em engenharia, né? E comecei, aí agora você pode mudar. E comecei a minha carreira nesse mundo de tecnologia, já em tecnologia, em uma empresa que fazia homologação de sistemas de farmácia com laboratórios e transportadoras. Então, não conhecia, então esse foi o meu primeiro estágio. Não digo que foi o primeiro emprego, porque eu já trabalhava antes, eu trabalhei durante 2 anos como atendente de call center. Então, a empatia ali me fez enxergar de uma outra forma e ela vem percorrendo por toda essa minha trajetória. Então, assim, não pense que o que você fez em algum momento da sua vida que não tem uma relação direta com o produto ou com qualquer outra área, porque tem. Então, assim, todas as áreas que você passa, você consegue aproveitar alguma coisa e trazer para a sua área hoje atual. Então, a Gabi concordando, algumas pessoas concordando. Então, assim, você não enxerga muitas vezes em determinados momentos que uma empresa que você passou faz sentido nesse exato momento, mas depois de um tempo você começa a fazer algumas associações. Então, lá quando eu trabalhava com atendimento, eu não sabia muito bem essa questão do que era a empatia, mas a gente já praticava a empatia ali nesses atendimentos. E aí, depois que eu saí de lá, que eu fui para essa empresa que eu fiz estágio, eu fiz um estágio de 6 meses só, porque eu acabei conseguindo uma outra oportunidade, que foi aonde eu fiz a minha transição. Então, nesse estágio, eu fazia homologação de arquivos, subia em servidor, primeiro emprego, assim, de tecnologia, não sabia muito o que aquilo significava, mas eu estava fazendo. E aí, eu estudava com porque na minha sala tinha só 5 meninas, né? E aí, uma dessas meninas era minha amiga, e aí ela falou assim, eu comecei a trabalhar com teste. Eu falei, como assim teste? O que é isso? É na área de tecnologia, mas você faz teste. E aí eu fui entender o que era esse teste, a área de testes. E era testes manuais, então, assim, a gente até vê na faculdade isso, mas é muito rápido e você não consegue saber muito na prática. Então, fui estudar e entender um pouquinho o que essa área fazia. E, basicamente, era garantir a qualidade de tudo que vem para as nossas mãos. Então, tudo que a gente vê passa por uma área de qualidade. Claro que nem todas as empresas hoje têm essa área, mas algumas pessoas tentam fazer essa parte de qualidade porque isso foi se tornando importante nas empresas cada vez mais. E aí, eu fiquei durante 3 anos nessa área de qualidade, onde eu, nesse primeiro momento, fazia testes de validação de arquivos em SQL, então, milhares de queries com vários join. Falei, meu Deus do céu, se isso é teste, beleza, vamos lá. Primeiro emprego, de fato, não sendo mais estagiária. E aí, depois de 6 meses nessa empresa, eu recebi uma oportunidade de falar assim, você quer trabalhar numa empresa maior que eles estão aplicando metodologia ágil, mas como QA? O que é metodologia ágil? Faço ideia. Estou ali no meu cantinho fazendo meu teste manual ali, validação de arquivo. Vamos lá. E aí, participei de toda a implantação do método Scrum, de agilidade dessa empresa. Então, assim, entrei como QA e na época era assistente de testes. E aí, quando eu fui para essa empresa, já era como QA, que faz parte desse grupo, desse time
no Scrum, então eu tenho esses papéis. E lá eu conheci um PO nessa empresa, que eu também não sabia o que era o PO, né? Que metodologia ágil, não sei o que é, só que lá eu aprendi tudo sobre o que era cerimônias, sobre o que era o papel do QA, de fato, ali, o que era o papel do dev, o que era o papel do PO, quem era esse PO. E aí, ao longo desses anos, eu fui entendendo muito mais o que era ser QA e o que era ser o PO. E cada vez mais, porque o QA, ele está responsável por garantir toda a qualidade do produto que está sendo entregue, desde regra de negócio até layout. E com isso, você acaba entendendo muito do produto e regras de como que funciona, como que deve funcionar. Muitas vezes você acaba sabendo até mais do que o próprio PO, porque ele não está ali no dia a dia testando o tempo inteiro, porque ele só fez o macro, ele só desenhou o macro ali para a gente, tipo, ó, precisa ser feito isso. E o QA, ele tem esse papel de garantir com que tudo que foi especificado seja feito e seja entregue de forma correta. E aí, saí dessa empresa, que eu fiquei durante quase 2 anos, e fui para uma outra empresa, onde também atuei como QA, só que na minha cabeça eu já estava assim, eu quero ser PO. E o que eu faço para ser PO? E o que precisa para ser PO? E aí eu fui estudar mais sobre o que era PO, os papéis dele, os skills que ele precisava ter, como que ele se comportava no mercado, como que o mercado estava enxergando esse papel. Porque hoje em dia ainda tem empresas que confundem muito esse papel do PO, do PM. E tá tudo bem, desde que quem está entrando aceite esses termos e aceite ficar nesse cargo com esses termos. E se a pessoa também não aceitar, não tem problema, porque ela pode mostrar para quem está oferecendo aquela vaga ou aquela oportunidade o que de fato faz um PO. Porque assim, o PO é aquela pessoa que... o PO é aquela pessoa que ela está em todas as áreas, ela precisa estar conectada com todas as pessoas ao mesmo tempo e precisa entender muito de como faz produto e precisa entender do negócio, mas eu não diria que precisa entender tanto do negócio, porque eu já tenho, muitas vezes, uma pessoa que ela é especialista por aquele negócio. Então, vou dar um exemplo. A pessoa de produto, para ela entrar num segmento bancário, ela pode conhecer produtos bancários? Pode, mas ela não necessariamente precisa ter experiência ou ter conhecimento sobre aquilo, porque o que ela vai fazer é desenvolver algo que atenda à necessidade desse cliente. Então, ela não precisa necessariamente entender o negócio. Porém, como é que surgiu essa minha transição de carreira? Porque eu estava sempre no meio desse processo de desenvolvimento de produto e eu comecei a pensar por que não estar antes dessa fila. Então, hoje, eu entendo qual é o problema desse meu cliente, discuto com o time, para depois eu sair para a parte de desenvolvimento dele. E aí, para mim, hoje, é muito mais simples lidar com pessoas de tecnologia, porque eu já estava inserida nesse mercado e já tinha lidado com pessoas de engenharia. Então, assim, eu consigo dialogar no mesmo nível muitas vezes. O back-end, o front-end, que tem que chamar API e tal, e não sei o quê. Então, esse tipo de coisa, para mim, é muito mais fácil, porque eu já trabalhava com isso. Porém, eu não deixo de continuar estudando, de continuar buscando, de continuar entendendo o que esse mercado pede e o que esse mercado está trazendo de mudanças. Por quê? Passa para o próximo slide, Dani. O que me ajudou a sair de QA e virar produto? Eventos no Simpla,
Então, assim, é um site, é um lugar que eu praticamente uso 3 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana eu acesso o Simpla, vejo quais são os conteúdos que vão ter durante a semana dos próximos meses. Próximo. Fica aí, por favor. E vale dizer que os eventos do Simpla são gratuitos. Muitos deles são gratuitos. É verdade, verdade. Vou falar então. Então, o Simpla, além de ter alguns eventos pagos, existem também alguns eventos gratuitos, mas ele não é o único. Tem também um site que eu não coloquei aqui, mas que depois eu posso passar para vocês, que é o Meetup. Ele tem vários meetups, às vezes de 1 hora, 1 hora e meia, sobre algum tema muito específico com pessoas que já trabalham com isso ou que já fazem isso. Então, é bem legal para você tanto fazer networking, quanto você entender mais sobre o tema, porque como é um grupo menor, tipo o que a gente tem aqui, você consegue interagir, você consegue perguntar, você consegue falar diretamente com a pessoa. Quando não tinha pandemia, esses meetups, eles aconteciam presencialmente. Então, a interação era muito mais fácil. Hoje, na quarentena, é completamente online. Ó, a Dani aí já mandando, ótimo. E dentro desse canal de meetups, eu tenho ele separado por áreas, por produtos, por segmentos. Então, assim, se você que gosta de dados, você consegue buscar por meetups diretamente relacionados a dados. Se você gosta mais de infraestrutura, você consegue buscar meetups diretamente direcionados a isso. Então, tanto o Simpla quanto o Meetup, quanto um outro que eu não vou lembrar agora o nome, eles me ajudaram muito, mas muito nessa minha transição de carreira, porque mesmo eu dentro dessa área de tecnologia, não é fácil você sair de uma área onde você já está acostumada com aquilo, já está, vamos dizer assim, acomodada, já conhece, e aí você fala, vou me arriscar? Vou, porque é isso que por isso que eu estou buscando e é por isso que eu estou estudando, para eu mudar de área. Eu nunca vou indicar para ninguém fazer uma transição sem conhecer o que de fato você quer fazer. Então, assim, tô querendo mudar de área, mas eu não sei o que eu quero fazer. E aí, qual que é a minha dica? Busque skills que você tenha e procure saber o que você gosta de fazer, o que te traz um prazer. Então, por exemplo, hoje, o que me traz prazer? Eu mudar a vida das pessoas. E como que eu faço isso? Com produto. Então, hoje, e o meu lema, a minha frase, assim, para a vida é, se eu estou mudando a vida de alguém, nem que seja 1% dessas pessoas, eu já estou feliz porque eu estou fazendo algo que está fazendo a diferença na vida delas. E onde que eu aprendi isso? Em um meetup. Eu participei de um evento, ele chamado Startup Weekend, que ele tinha todo ano e tinha mais ou menos 5 vezes por ano com temas diferentes. E onde eu fiz uma pesquisa nesse evento sobre um produto, sobre um problema que a gente estava querendo resolver, e eu saí para as ruas. E nisso eu descobri que o problema que a gente queria resolver não era um problema. E aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu falei assim, gente, eu não posso colocar algo como um problema e fazer uma pesquisa e ficar claro que não é um problema. Então, o que eu faço hoje como produto e o que eu fazia já como QA era questionar muito. Eu questionava já bastante, eu como QA, e eu trouxe esse skill para dentro de produto. Então, minha sugestão para pessoas que querem fazer essa transição, queira sair ou queira entrar nessa área, é identificar o que você já tem de conhecimento, o que você já tem de skill e tentar adaptar a esse novo modelo, a essa nova transição. Eu faço parte de um grupo de mentoras e uma das minhas mentoradas, ela fez comunicação. E foi bem engraçado porque ela estava bastante insegura em seguir nessa área, e eu comecei a perguntar para ela quais eram os skills dela, né, e o que ela já sabia.
E eu falei assim para ela, você já tem praticamente todos os skills e tudo que uma pessoa de produto precisa ter. É só você ir. E ela já tinha o conhecimento, ela já sabia o que ela queria, mas ela tinha medo de tentar e não dar certo. Eu falei assim, se não der certo, você tenta voltar para a área que você estava. Mas assim, antes de você sair, se planeje e estude, que foi exatamente o que eu fiz. Então, quando eu fiz essa minha transição de carreira, e lembrando que a minha transição de carreira não foi dentro da mesma empresa. Eu saí da onde eu estava como QA e entrei numa outra empresa como PO. Então, assim, nem sempre você vai conseguir uma oportunidade aonde você está. Então, você pode buscar sim fora. E não tenha medo se você já tem o conhecimento e você sabe o que precisa fazer. Mas eu não sei. Hoje em dia tem tanto lugar que você consegue insumo, você consegue aprender muitas vezes de graça. Teve muitos eventos que eu participei, todos eles eram gratuitos. Eu estou estendendo aqui o meu tempo e eu já vou parar. Então, eu vou contar um pouquinho do que me apoia, né? E aonde eu me apoio muitas vezes. Então, no Medium, é um canal muito legal, que tem vários artigos sobre vários temas, de várias coisas, seja de produto, seja de qualquer outra coisa. Então, ali eu consigo me apoiar muito. Então, tem vários temas sobre OKRs, Use Story, Scrum, LinkedIn. Então, o LinkedIn tem muito tema, então, principalmente essa questão de eventos e tudo mais. Livros, então, Startup Enxuta, Gestão Moderna de Produtos Digitais, Sprints, Leanception, entre outros. E alguns canais de produto que também eles compartilham bastante conteúdo, que é o Descomplica Agilidade, o Product Gurus, Product Owners Brasil, Mulheres de Produto, Elas na TI e mais outros canais que a gente tem por aí. E eu acho que foi isso, gente, sobre a minha transição de carreira. Vou passar a palavra para a Lorena.